Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, episódio 3 aqui do Chá com H. A primeira vez que a gente grava pessoalmente aqui presencial. Estamos aqui com a Ru, com a Isis. Eu gostaria de agradecer já, desde já, a recepção que a Ru convidou a gente para gravar aqui na casa dela. É isso, enquanto a gente não tem estúdio. Muito feliz, gente, muito feliz porque hoje a gente vai falar de um assunto extremamente necessário, inclusive dentro do digital. A gente vai falar sobre a resiliência de empreender. A gente sabe que existe aí 1 zilhão de pessoas falando sobre empreendedorismo, principalmente feminino, mas eu queria trazer de uma forma com que vocês se identificassem, sabe, com o empreendedorismo na vida real, né? E os bastidores. É tão glamouroso empreender, né? A gente vê na internet que é tão glamouroso a gente empreender. Nossa, você é mulher, você vai conseguir, você vai dar conta de tudo, você vai virar milionária. E por que tanta gente desiste? Inclusive no primeiro ano, a gente tem dados aí, várias estatísticas que vocês podem pesquisar, de que a maioria das empresas fecham no primeiro ano de vida delas. Então, se empreender é algo tão bom, né, chutar o balde do CLT, é libertadora, então por que existe esse dado? Na verdade, se você está feliz com aquilo que você faz, se você sabe fazer bem, se está dando tudo certo, se você está indo ao caminho do 1 milhão, por que você fecha a sua empresa? Então, hoje eu estou aqui, tanto com a Ru quanto com a Isis, né, para que elas tragam, e eu também, né, que estamos aqui empreendendo, para que elas tragam também um pouquinho sobre os bastidores do empreendedorismo. Estamos aqui entre mulheres também, para que a gente possa dar foco nisso e que você aí de casa, né, da onde você está assistindo, também possa se identificar, também possa contribuir, também possa chegar aí no seu coração e fazer um pouco de sentido. Então, dar início aqui, né, pro chá de entrada, eu quero que as meninas se apresentem, então vamos começar com a Ru. Bom, deixa eu ver, eu sou a Ru, tenho 31 anos, sou publicitária. E agora eu estou no momento de transição de carreira. Na verdade, assim, não sei, estou recém-formada e sempre empreendi. Tive uma loja de quadros há muitos anos atrás, não lembro quantos anos atrás, mas depois eu conto aqui como que foi o início. Mas empreendi durante 6 anos e aí depois decidi que eu tinha que voltar para minha faculdade, terminar. E acabei empreendendo agora de novo, depois da faculdade. Mas é isso. Mãe. Mãe, falei que eu sou mãe, não, né? Bom, então, sou mãe do Luca e do Murilo, esposa do André, que mais? Só, dona de casa. Só tudo isso. Tudo isso, tudo Só isso. tudo isso. E agora, Isis, fica à vontade também, pode se apresentar pra gente. Meu nome é Isis, eu tenho 38 anos. É, eu sou designer de interiores, mas como a vida de empreendedora, ela começou lá nos 16 anos. Designer de interiores, mas eu não exerci. Mas sempre assim com um pezinho é, em algo, em qualquer coisa relacionada à arte, né? A trabalho manual, coisas assim. Então, eu já empreendi de diversas áreas aí, em diversas áreas, e não tem como fugir disso, parece que tá no sangue, tá na família. Eu sou casada, quase 14 anos de casada, e tenho uma família linda, eu sou cristã, e é isso, eu tô feliz de estar aqui com vocês. Muito Feliz. obrigada. Eu vou me apresentar também, porque eu nunca me apresento nos episódios. Pode ser que esse seja o primeiro que você está assistindo, então, muito prazer. Meu nome é Giovana, Giovana Lima. Sou bem conhecida como a sócia, que eu chamo todo mundo de sócio porque eu gosto disso aqui, ó. Mesa compartilhada e todo mundo no mesmo nível trocando. Então, por isso que eu chamo de sócias. Sou casada também, né? Estamos caminhando aí para 12 anos de casada. Sou mãe do Fifi, que é meu cachorrinho. Também sou cristã. Comecei no RH, na minha carreira. O RH me encontrou e de lá para cá são mais de 10 anos nessa caminhada. O que eu gosto de fazer mesmo é desenvolver pessoas, mostrar para as pessoas que elas são únicas, que todo mundo tem uma parte a desenvolver, que todo mundo tem uma parte de diferencial, e é isso que de fato faz a gente ser tão belo, né? Ser tão singular. Então, eu tô nessa caminhada aí de desenvolvimento de pessoas.
Tenho a consultoria, a CGL. Agora temos o chá, né? É um prazer para mim poder anunciar aqui. E vamos lá, vamos dar início aqui no nosso bate-papo. Eu já quero começar aqui com a pergunta, né? Então se sintam bem à vontade. O que que vocês acham que tantas pessoas desistem, né, da caminhada? Eu acho que isso daí vai ser uma boa base para a gente dar continuidade aqui no nosso bate-papo. Eu acredito que porque, na verdade, não é nada glamuroso. Nos bastidores, é uma correria. Se você começa, especialmente se você começa sozinho, geralmente é com pouco recurso, né? É ali no, vou tentar porque não tem mais nada, não tenho, vou ter que empreender, não tenho o que fazer, tô sem saída, sabe? Não é nada glamouroso, principalmente se você realmente está ali sozinho e tem que lidar com tudo que envolve um negócio. São muitas áreas, né? Você tem que ser tudo. Agora, nem falei o que eu tô fazendo Empreendedora. agora, né? Agora eu estou como Empreendedora. criadora de conteúdo para marcas, mas anterior a isso eu tive a minha marca de moda feminina. Na Tempura foram 6 anos e meio, e ali era minha irmã e eu, e ali a gente tinha que se virar em. Tinha que fazer tudo, desde era administrativo, era criação de conteúdo, nós éramos modelos, a gente desenvolveu o site, a gente tinha que fazer toda a identidade visual, tinha que fazer assim uma infinidade de coisas, Se assim. virar em todas, Tudo, né? tudo. É atendimento, absolutamente tudo. Assim, é tanta coisa que a gente nem consegue lembrar, né, às vezes, né? Financeiro. Financeiro, tudo. Então, na verdade, não acredito que é nada glamouroso, só que na internet a gente tem recortes, né? São coisas, a gente muitas vezes acaba escolhendo ali mostrar só o lado bonito, que é pronto. E uma coisa que eu gosto muito é do processo. A gente mostrava muito processo na marca, né? E eu continuo gostando dessa parte, assim. É quando você mostra o seu processo, as pessoas acabam entendendo o que é realmente, como que é, né? A realidade ali. Dá para mostrar um pouquinho, nem sempre tudo, mas acho que isso é importante, né? Sim. Mostrar o processo para ver que não é tão glamouroso assim. Tem É, perrengue, muito é. perrengue. É porque, na verdade, tem dois tipos, né, de empreendedor, que é o que empreende por necessidade, Sim, que era o meu caso, foi quando eu comecei, e eu acho que foi o seu também, também. e por amor, né, que é aquela pessoa que vai empreender, que é o caso até da sua prima, que a gente estava conversando, que Sim, ela, né, tem uma prima que está empreendendo porque, nossa, começando a entender. começando a empreender porque gosta. Então, são cenários diferentes. Então, a pessoa que empreende por amor, ela vai passar por muito perrengue, mas eu acho que ela tem mais a parte do glamour do que a pessoa que empreende por necessidade. Eu, quando comecei a empreender, lá em 2000 e alguma coisa, que eu não faço a menor ideia, foi porque eu tinha saído do meu trabalho, porque eu tinha engravidado e eu precisava continuar pagando as minhas coisas. Uhum. Falei, beleza, eu preciso continuar bancando aqui. O que que eu vou fazer? Ninguém vai me contratar grávida. E, e aí eu comecei achando que ia dar errado, no final das contas deu certo, a ponto de eu levar, tipo, a 6 anos, né? Mas eu acho que é isso. Quando você é sozinho e quando você tá fazendo por necessidade, é muito mais difícil. E é exatamente isso que você falou. É muito mais difícil. Tem que ser tudo. É o empreendedor. Porque além de É. tudo, você tem que lidar com a pressão de fazer dar certo, Uhum. porque é uma coisa que você, tipo, não sabe quando você vai ganhar, não sabe quando você tem no mês que vem. E você tem que ser bom em Você tem todas que ser as bom em áreas. tudo e você tem que arranjar tempo para estudar. Uhum. Sempre atualizando, Então, né? e tem Sempre uma atualizando. coisa para mim que é bem confusa, falando aqui dos bastidores do meu negócio, que é a gente escutar a voz de muitas pessoas e silenciar o nosso feeling. Sim. Porque a gente fala assim, nossa, mas tal pessoa tá dando muito certo. Fala com tanta autoridade, fala com tanto que eu vou fazer desse jeito que vai dar certo. Aí você vai fazer e aí dá tudo errado. Aí, muitas vezes, quando você vai, chega mais pertinho, você vai conhecer o bastidor, você fala, não é nada disso, a pessoa mascara muita Sim. coisa. Então, assim, pra mim foi muito difícil esse processo de faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E a minha vozinha interna ali foi ficando muito silenciada. Uhum. Então, eu já vou pular para a próxima pergunta, que eu acho que tem a ver com isso Tá. também, que é quando a gente pensa em desistir, né? Eu acho que toda empreendedora, né? Todo empreendedor vai passar por aquele momento onde ele fala assim, não, chega, para mim já deu, eu vou largar tudo e eu vou embora. E eu queria saber, assim, na história de vocês, se vocês passaram por isso ou se passam ainda, né? Eu comecei Porque ontem. não é isso que eu ia falar.
Eu converso com tanta empreendedora que fala assim, todo mês. Todo mês eu penso em desistir. Então, então eu quero que vocês tragam aqui também, né, situações que vocês pensaram em desistir. E já que estamos falando de resiliência também, o porquê vocês não desistiram, né? Porque estamos aqui hoje falando sobre isso. Então, eu queria que vocês trouxessem também. Uma coisa, o café não é só É pra gente comer. né? A gente pode Vamos comer, comer. porque eu tô realmente com muita fome. Mas deixa o Gi, você vai comer? Coma, porque Eu vou comer assim. O café vai esfriar, né? Então, aproveita para comer. Mas assim, eu queria até aproveitar para falar assim, esse negócio de desistir foi muito complicado, porque eu sou uma pessoa muito insegura. Então, o tempo inteiro eu tô pensando em desistir de tudo. Não é só do empreendedorismo, é tipo da vida, assim. Tudo eu acho que vai dar muito errado. Eu sou muito negativa. E quando eu comecei a empreender, foi exatamente por isso, porque eu tinha engravidado, tinha saído do meu trabalho. E uma das coisas era a capacidade técnica mesmo, porque eu tinha uma loja de quadros personalizados. E eu falava, cara, como que eu vou fazer isso aqui, sendo que eu não tenho? Tipo, eu não sei, eu sempre fui a pessoa que, tipo, na minha cabeça eu tinha que ser perfeita em tudo. Eu tinha que saber Illustrator totalmente, CorelDRAW totalmente. Cara, hoje em dia tem Canva, sabe? Eu sei que os designers odeiam falar isso, mas Eu fui resistente. odeio falar isso, mas assim, é possível fazer, sabe? E outra, você fica preparado no caminho, né? Você aprende com o processo, você não vai ser bom em tudo. E hoje eu tenho aprendido isso, que tipo, é impossível você ser bom em tudo. Então, eu acho que isso ajuda a você não desistir, assim, tá? Mas eu passei muito por isso nesse tempo que eu estava empreendendo, porque eu tinha um bebê. Eu tinha acabado de ser mãe, eu estava passando pelo porpério, que é uma fase que a mulher fica completamente maluca e com muitos hormônios e muita dificuldade. E além de eu ter que dar conta de tudo da agência agora, Da loja. da loja, eu também tinha que lidar com o bebê. E aí veio a cobrança materna também. Sim. Porque quando eu tive o Murilo, eu já era a época que eu estava engatando com a loja. Então, quando eu realmente, tipo, pari, assim, foi quando eu já tava, foi a fase que eu comecei a vender. Então, eu parei um mês. Eu falei, não, não vou atender, eu preciso ficar com meu filho, eu não tava bem. Mas com um mês eu já tava, tipo, amamentando, assim, torta e lá atendendo cliente, sabe? Essa parte que ninguém vê, né? Do bastidor. Então, essa parte ninguém vê. E aí, você fica, meu, será? Eu trabalhava da hora que eu acordava, da hora que eu ia dormir, que é uma parte do perrengue, que ninguém vê. E às vezes eu ficava, gente, tá, tô fazendo isso pelo meu filho também, mas e aí? Tô mal, não tô dando conta de nada. E eu acho que é essa sensação, e aí você quer desistir de tudo, mas você nem pode desistir. Tem isso também, você não pode desistir. A única opção que você tem é seguir. Eu tenho, comigo já é um pouco diferente. Eu tenho uma resistência muito grande em desistir, assim, na verdade. Não que eu não tenha esses pensamentos. Na CIS, na nossa loja de moda, a gente pegou um amor tão grande. Era uma marca cheia de propósito, assim. Era muito inspiradora, né? Assim, nossa, dá até saudade, dá vontade de chorar. Pode Então, parar, tá? então, assim, eu mergulho de uma forma tão intensa, assim, no que eu tô fazendo, eu pego um amor tão grande, que eu tenho uma dificuldade muito grande de desapegar. Diferente, nesse caso. E para eu entender quando é o momento de abrir mão, nossa, foi muito difícil. Foi uns anos tomando coragem para abrir mão. É porque eu acho que o negócio, ele também, ele é como se fosse parte da gente, É. né? Ele é parte, quando a gente cria o nosso negócio, é nossa marca meio que pessoal, é nosso Parece que é filho. isso. Eu não sou Então, mãe, mas assim, todo mundo, eu já ouvi mães Pior que é. empreendedoras falando isso, sabe? A gente brincava dessa maneira também. Nossa, eu não sou nossa filha, sabe? Eu até falava com a minha irmã, quem disse que eu não tenho um filho? Assim, dá todo o trabalho de um filho. E Gente, gasto é também. surreal. Já acaba gastando muito. É surreal. Mas aí até que a gente chegou num momento, assim, que como era tudo a gente fazia, né? E era com pouco recurso. A gente fazia milagre, né, Ru? Ela conheceu a marca. A gente fazia assim, transformava. Era do tipo assim, você pegar algo que ninguém tá
tá enxergando o valor naquilo e a gente transformava em algo muito belo, assim, muito bonito, assim, era muito legal. Mas chega um momento que aquilo precisa dar dinheiro, né? Precisa dar, e assim, é muito difícil não empreender agora na rede social, em que tá todo mundo impulsionando lá, né, fazendo tráfego pago, e aí tem essa disputa, né, quem dá mais. E aí você precisa, tem um momento que você precisa fazer isso. E aí chegou esse momento. Só que aí é uma coisa assim, pra gente que tava com pouco recurso, assim, ou a gente fazer produto, ou a gente, sabe? E aí fica naquela, assim, você não sabe o que fazer. Até que teve um momento que a gente teve que não estava saindo do lugar, sabe? Não estava crescendo. A gente tinha uma comunidade, tinha criado uma comunidade já, estava bem bacana. A loja estava redondinha, prontinha para crescer. Mas Precisa aí, de um é, amadurecimento, né? Então eu tenho assim uma dificuldade bem grande assim de desistir. Embora eu tenha passado várias vezes e passa esses pensamentos, o amor assim pelo negócio é muito grande. Então eu não me permitia. Mas você sabe que eu passei por isso assim, também? Porque eu lembro, eu ficava muito ansiosa com essa questão da loja. Porque era o tempo inteiro trabalhando e tal. E aí eu ficava realmente doente. E eu não via ninguém, porque eu trabalhava 100% home office, né? Tipo, eu sozinha. As vendas eram feitas pela internet, eu não falava com ninguém. Chegou um momento que, porque no início eu falava muito com as pessoas, muito no atendimento, porque eu fazia um negócio personalizado. Conforme foi crescendo, eu comecei a vender nas plataformas digitais. Então eu não falava com mais ninguém, eu só fazia produto e entregava, fazia e entregava. E aquilo começou a me deixar doente. E o André falava pra mim, falava, meu, pelo amor de Deus, desiste disso, vai procurar um emprego fora, você precisa ver pessoas, tal, vai, né, sai e tal. E eu não queria, eu falei, não, não vou. Porque Eu você não dedicou vou, muito tempo àquilo, né? eu É não vou difícil, desistir né, agora. desapegar. E foram 6 anos, assim, que, tipo, eu não vou sair. Eu só fechei mesmo tudo quando a psicóloga falou pra mim, falou, "Ana, você precisa voltar a viver." E aí foi quando eu fui lá fazer estágio na Johnson e tal, mas eu demorei muito É pra que é fazer. muito tempo dedicado, né, Rô? É muito tempo, assim. Não só tempo mesmo, assim, horas, mas é tempo É que você se vida, né? dedicou, assim, a estudar, né, tudo E sobre você começa a ver as aquilo. coisas que você achava que E, não estavam dando certo. Começar a dar certo, começa a florear, assim, é, sabe? Florescer, na verdade. é. Começa a florescer meu, não é possível, sabe? Na época, eu tinha começado a vender para empresa já, então, tipo, eu já estava crescendo bem, assim, na É. saúde mental. Bom, episódio número 1 do chá, inclusive a Ru participou, a gente falou sobre isso, né? Sobre o burnout. Eu acho que o burnout também só é levado para dentro de organizações, mas tem muita empreendedora passando por esse Uhum. processo, né? É bem difícil, mas eu acredito que é uma junção de várias coisas, né? Empreender. É a sua família, é se é marca pessoal, se é corporativa, por exemplo, igual a Ru, estava no momento de puerpério, tinha acabado de ter o bebê, e é mais a pressão de ter que dar certo, né? A gente escuta a opinião de todos os lados, eu já escutei, por exemplo, trabalhar é ganhar dinheiro. Tipo, você tá trabalhando, você tá dando a vida e você não tá tendo retorno, sabe? Então, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Exatamente, onde eu Né? cheguei, ponto que eu cheguei. Então, só que, tipo assim, eu amo o que eu faço, né? E eu não abro mão por conta disso. E eu vou contar, inclusive, que até me perdoe quem não é cristão, mas eu vou trazer a minha experiência de vida aqui. Eu nunca quis empreender. Podem se chocar aí do outro lado. Mas eu nunca quis empreender. Quando eu estava na faculdade, né, na grade ali das matérias, tinha ali pelo menos umas 5 matérias de empreendedorismo. E falava, para que tem empreendedorismo dentro de recursos humanos? Eu não quero empreender. E eu vim pagar minha língua. Mas foi algo que Deus me direcionou e Deus falou para nunca desistir. Ah, que lindo. E eu estou desde 2020, eu passei um ano desempregada, eu trabalhei empreendendo junto, eu tive apagão em um emprego, e eu tive apagão em outro emprego até o momento de eu entender que de fato eu ia precisar passar por esse processo de escolher entre empreender e ser do CLT.
E várias vezes eu falei assim, não, isso aqui não é para mim. Eu queria ser a garota do corporativo. Eu queria ser executiva. Eu queria crescer dentro de uma empresa grande e ali ficar, entendeu? Eu queria gerir equipe. Era isso que eu queria fazer. Nunca quis empreender. E aí Deus falou. É assim mesmo. Não vai ser isso, minha filha. É outra coisa. Aí então eu comecei a empreender, nunca mais larguei e passei por um processo, e eu acho que de fato é a resiliência do empreendedorismo, a gente não saber quanto vai chegar na nossa conta, saber que a gente tem as contas fixas da empresa, mas não saber de onde vai entrar. É, o que vocês escutam por aí é balela, tá? Nem toda empresa tá cheia de dinheiro no bolso. Nem tudo que entra em lançamento é de fato que fica, porque tem todo um custo por trás. Então, assim, calma o teu coração, tá? A gente também passa por processos no empreendedorismo. Não se compare com a história da outra pessoa. Você tá vendo três pessoas sentadas aqui com três histórias diferentes. Então, eu acho que tem isso também, né? A gente olhar com carinho para nossa história. A Ru empreendeu, foi, voltou, né? Eu precisei abrir mão de uma época que eu estava com a carreira muito boa, estava em ascensão ali. A Isis também compartilhou a história dela, que precisou, né, dizer, então, é isso, né? Mas ainda assim, com todo o carinho pela história, por tudo que ela construiu. E a história está construída, né? Não quer dizer que só porque parou ali, nunca mais vai existir nada, né? O passado foi construído, né? Então, eu acho que fica aí também de lição para a gente aprender um pouquinho sobre isso. Querem É. contribuir com mais alguma coisa? Podem Só fazer. finalizando assim, essa questão da CIS que eu falei, né, da loja, é engraçado, assim, quando a gente entendeu que realmente era hora de abrir mão, é incrível, gente, é sério, é incrível. Às vezes a gente se apega tanto e fica ali segurando, 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 e Deus está falando para você que já deu, e você não está querendo ouvir, porque você quer fazer do seu jeito, tá batendo o pé. E foi isso que aconteceu com a gente. No momento em que a gente tomou essa decisão, que foi muito difícil, depois de 6 anos e meio de marca, assim, no momento que a gente tomou essa decisão, rapidamente já foi encaminhada para outra direção. E assim, foi tão importante tudo todos aqueles 6 anos e meio ali não foram em vão. O que eu faço hoje, eu aprendi ali. Eu tive esses 6 anos e meio de prática, de treino, de treinar o olhar, de tudo que eu aprendi ali na CIS, eu estou usando agora. Então, assim, foi um tempo muito bom. E, assim, é incrível. Foi muito bom, assim, entender o momento de que Deus falou realmente. Já deu, né? Você tá e tem que precisa ir em outra direção. E foi muito legal. E isso aconteceu não só comigo, mas também com a minha irmã, né? Que também empreende agora. É muito legal. Gente, é assim, a gente precisa. É isso, a gente precisa parar e olhar para nossa história, né? Cada um tem um caminho, né? E não vai ser igual para ninguém. Então não adianta eu olhar para fulano e falar, o dono da CIMED, e falar assim, caracas, eu quero ser exatamente assim. Eu vou sentar e vou copiar tudo que essa pessoa fez. Ou o Ale lá da Cacau Show e falar assim, não, começou, vou comprar, vou fazer assim, assim, assim. Não é assim que funciona, né? Cada um vai ter uma história para contar. E que você possa confiar tanto na sua história, ao ponto de ensinar também, compartilhar a sua com outras pessoas para que elas possam aprender, né? Então, processo, né? Então, que cada um se acolha e olhe também com um pouquinho mais de carinho para o seu empreendedorismo, né? Sim. Vou trazer mais perguntinhas aqui, mas vocês podem perguntar também, alguma coisa que vocês quiserem, tá? Não tem problema. É, Queria trazer aqui quais recursos, né? Agora eu vou falar de recursos, pessoas, livros, tudo, né? Que vocês puderam se agarrar ali no processo para ter resiliência dentro do empreendedorismo, né? Então, se foi uma rede de apoio, se foi algum livro que você leu, se foi algum processo que você passou, né? Eu acho que olhando para a história de cada uma vai ter algo assim para falar, né? A Rua até trouxe uma pincelada, né? Que a gente gosta de falar que não é o porquê, é o porquém, né?
E aí eu queria que vocês trouxessem também qual que foi ali o apoio que vocês tiveram para continuar Quer começar? nos momentos Porque difíceis, uma coisa assim. que eu ia falar é que, tipo, eu sinto que você foi uma pessoa que me apoiou. Porque a gente. Você me apoiou. Acho ótimo, acho ótimo. Porque, Ótimo, vou ter duas pessoas aqui para me apoiar sempre. porque a gente todo dia se ligava. Na época eu morava no Verdade. Rio quando a gente começou. Nossa, Eu nós morava no Rio. Pra você ver quanto a gente não se encontra, né? Porque mesmo assim, a gente só se falava, sempre se falou por videochamada. A gente tem muito esse hábito de ficar ligando uma pra outra. Quando não quer lavar a pilha de louça, aí a outra liga, entendeu? Pra motivar, pra lavar mais Aí rápido. coloca aqui, né? E tem que a gente tá lavando a louça. Uma usando a outra. Só que nessas conversas, tipo, que a gente tem super informais, surgem muitas ideias. Surge. Não é? Vem muito insight. Tipo, meu, por que você não faz isso? Eu tenho mania de querer ser coach de venda dos outros, como se eu vendesse horrores, assim, nossa, como ela vende. É sempre assim. Não, mas você Não. soluciona Mas a gente problemas. Ela é uma consegue. solucionadora. A gente olha com o olhar de fora, a gente não tá no olho do furacão. Sim. Então, por isso que É. para os outros é mais fácil, né? E a gente não tem aquele sentimento de desespero olhando para o negócio do outro. Por isso que é importante a rede de A apoio. gente tem essa troca. Por isso que é Eu importante. demorei muito para entender isso. Na loja, a gente ficava muito assim, a gente não conversava, a gente é muito, eu e minha irmã, e tinha uma amiga também entendendo no último ano da loja, a gente ficava muito assim, não saía para conversar com as pessoas, não Importante. tinha troca, a gente demorou muito para entender isso. Mas É um networking, é super legal. Porque, por exemplo, eu sou a pessoa que vai e faz, eu saio fazendo. é, E aí isso é um problema, porque eu não tenho estratégia. Eu tô aprendendo isso agora. Eu tô aprendendo agora, sentar, pensar e fazer estratégia. Mas na loja não, ainda mais com a correria de que eu tinha que entregar um monte de coisa, como que eu vou ficar pensando em estratégia? Só que tem um momento que você precisa sentar e para poder crescer, precisa pensar no que você vai fazer. E eu não tinha isso, a Isis tem. Só que aí a Isis tem muita questão de pensar. E não faz, porque eu tô pensando demais. Cada um vai ter o seu E aí eu. né? é verdade. Não, vai fazer, você precisa vender, você tem que fazer isso, aquilo, tudo aquilo. É verdade, é quando eu falo que calma, vai. Muito engraçado Mas isso. depois que você olhou de novo esse vídeo, eu acho que você poderia mudar uma coisinha. Eu já postei. Ontem, né, eu falei assim, "Pô, você já editou esse vídeo?" Eu já postei, já tem até curtida, eu não vou tirar. Então, assim, é muito. Eu acho que teve muita essa ajuda. E uma coisa que você tem feito agora, que eu acho que é legal, é ridículo, pode ser que fique feio, assim, falar. Mas eu acho que pra você se motivar sozinho é muito difícil. Sim. Então eu comecei a assistir muita coisa sobre motivação no YouTube. Então eu descobri a Luana Carolina, não lembro. Uhum. Mas, gente, ela é muito maravilhosa. Ela te dá uma história Pensa. muito legal, não é? Aham. E assim, ela é mais nova que a gente. Ela começou com 15 anos, hoje ela tem 24. Luana Carolina, ela parece a Jade Picon. Tem um olho tô claro, por tô fora cabelo dos... Ela é, Ai, eu Aqui é tô maquinha. vendo. Eu descobri recentemente ela. ela é muito boa, ela te dá uns insights assim, Maravilhosa. e umas coisas sobre No motivação. YouTube também. Muito bom. É muito legal. Ajuda demais. Ajuda. Porque aí você sai motivada mesmo pra fazer as coisas. Mas também porque ela já passou por tudo isso que a gente está conversando aqui. Sim. Então, ela fala a vivência, né, dela, os perrengues, e fala, vai, né, e dá umas... dicas. E aí você Umas fica motivado. Fala, É. você acaba o vídeo querendo, não, vou colocar em prática, vou fazer isso, nossa, vai dar super certo. E aí mas eu sou uma hipócrita, porque de manhã eu tava assistindo o vídeo dela, à tarde eu falei, eu vou desistir, eu não sei fazer isso, eu fico inventando, eu tô passando vergonha, não sei o quê. Mas, cara, e aí eu até tava falando isso com uma amiga ontem, meu, você vai ter sempre essa sensação, Sim. mas você precisa fazer. Ou você vai fazer por outro, ou você vai fazer por você. E aí escolha fazer por você. E eu gosto E eu muito, não sei então. se a gente deixou claro também que a gente está falando assim, você falou, no outro dia eu pensei em desistir, não sei o quê. Eu não sei se a gente deixou claro isso, mas a gente está nesse momento agora recomeçando, né? A Ru está começando, né, a empreender de novo e eu também, começando de outra maneira, né? Com outro. É um novo Um negócio, caminho. mas vocês Não tá já nada estão. perfeitinho, não. Na verdade, vocês já são empreendedoras, né? O que vocês estão fazendo é um novo negócio, Sim. né? Porque toda a base, imagina, 6 anos não se joga fora, né? As duas, inclusive, né? Eu tava
Prestando né? atenção. Tô entrando no sexto ano, hein? Ainda bem que já tem gente pra me apoiar Antes aqui. eu pra falei de ajudar. CIS, né? Da CIS, o último É, mas que desde eu os 14, empreendi, né? desde os 16 anos. 16. Eu comecei empreendendo eu fazia bijuteria. Pintava também, camiseta. Amiga, eu acho que você super poderia contar a sua história da pobreza que ia dar essa minha, ó. Uma audiência. Ela vai comemorar uma Jornada do herói. Quando eu Eu morava. ainda não sou herói. Nossa, é muito boa a história Pra dela. alguém você é, pode ter certeza. É uma heroína, super. Eu super acho. Ela fica contando. Eu sou piauiense, eu não esqueci de contar isso. Ótimo. Eu sou piauiense e a minha mãe veio pra cá, eu tinha 4 anos, então por isso não tem sotaque. Eu tenho mais 2 irmãs mais velhas, né? Escadinha, um ano de diferença entre uma e outra. Então eu vim pra cá com 4 anos. E minha mãe veio sozinha, né? Trazendo as 3 filhas. Então tem uma história e dá uma novela. Dá uma novela. Mas é uma família bem empreendedora. A minha mãe, as minhas tias, desde a avó, não, desde a bisavó. Você fazia camiseta pintada. Eu pintava, eu comecei, na verdade, não foi com a bijuteria, não. Eu pintava a camiseta, porque eu sempre gostei de desenhar. Desenhar na minha infância era o que eu mais amava, era como eu passava tempo. Não tinha internet, né? Sim. Na época. Eu sou de 87, né? Então não tinha internet. Então, a forma que eu passava tempo era desenhando. Eu amava, sempre estava com um bloco de papel canson e aqueles lápis 6B, 2B, não lembro nem o nome. Faz muitos anos que eu não desenho. E eu gostava de desenhar. Eu pegava, sabe aquelas folhas de fichário? Eu já falei isso pra Ru, né? Folha de fichário que tem os desenhinhos assim nas bordas. Eu pegava aqueles desenhinhos e de olhar, observando, eu ampliava e fazia grande. Aí eu decidi pegar esses desenhos e passar para camiseta. Então eu ia no Brás, comprava as camisetas e desde então tinha essa coisa da qualidade, esse olhar assim, eu me recusava a comprar algo porcaria, sabe? Eu fui, pesquisei muito, encontrei uma loja lá que tinha uma boa qualidade de camiseta, um pouco mais caro, mas tinha uma boa qualidade. E aí eu comprava lá algumas camisetas e transferia meu desenho lá no livro para camiseta, pintava e vendia. Vendia para as pessoas próximas e depois aí eu fui fazer bijuteria. Ainda tem os Nossa, a gente materiais. podia muito fazer uma oficina de bijuteria, hein? Nossa, Sabe? Cara, Eu eu tava adoro. querendo de fazer um arte. encontrinho assim com cerâmica. Já tô com Nossa, eu essa já ideia vi há um isso tempo. também. Nossa, mas vamos fazer da bijuteria? Pode vir, pode Podemos? convidar. Nossa, vamos Podemos? fazer um chá com bijuteria? Acho que é fazendo uns brincos, umas pulseiras. Eu tenho material ainda. Depois a gente coloca nas Desfile, pets pra quase vender. tudo, mas ainda tem. Aí vendi bastante bijuteria. Fazia brincos, colares, pulseiras, vendi bastante. E quando eu estava fazendo bijuteria, eu já estava trabalhando de recepcionista numa escola de dança, né? É, e aí fiquei uns anos lá. E eu vendia para os alunos, eu vendia bem bijuteria. Aí depois fui empreender com papelaria, lembra? Antes da CIS, da loja de Nossa, moda, você empreendeu muito. antes da CIS, eu fiquei uns anos trabalhando com papelaria personalizada, esse tipo de papelaria aqui, aquarelável, para casamento. E também foi muito resiliente. Demorou muito pra ver que não. Eu demorei não para desapegar. Demorou. Você Demorei falou, é muito. uma característica sua. Demorei muito. E hoje, inclusive, estava numa reunião, né, enfim, estava numa reunião e aí hoje entrou esse assunto até da papelaria e tal. E aí eu até tenho um kit de toalete lá de amostra que eu tenho, assim, muito legal. E aí eu sempre olho para aquilo e falo, um dia eu vou voltar. Um dia eu quero voltar para a moda, quero voltar para a papelaria, quero voltar. Ai, gente, é difícil. É difícil ser empreendedora, porque você não A mente não para. tem muita coisa, assim, que eu gosto, assim. E a papelaria é muito maravilhosa, eu amo. Isso, inclusive, atrapalha a gente, né? Porque a gente fica meio. Atrapalha, Porque você fica meio. atrapalha. Vou fazer tudo. É, Eu sou essa. não, eu não faço assim, eu consigo entender a hora de dar um freio, sabe? De não, tenho que focar nisso agora. Mas tem muitas coisas que eu gosto, que eu penso assim, um dia, quem sabe, né? Vou voltar. Mas é aquilo que você estava falando também, né? Você enxerga como um filho. É, Como é que desapega? é difícil. Né? Fala tchau pro filho e nunca mais vê. É, Então, mas existe algo que eu falo, né, quando estou falando sobre carreiras, que é isso serve para o empreendedorismo também, né, pra gente. Você pode, não precisa desistir disso,
pode ser um hobby, inclusive. Uhum. Mas dentre todas as coisas que você ama, uma você precisa escolher para ganhar dinheiro, Sim. né? Então, outras coisas que você ama fazer, você pode fazer. Uhum. Vai lá e faz, porque inclusive vai até ajudar você a ser mais produtiva, criativa. Sim. Mas para ganhar dinheiro, a gente precisa focar em Focar. uma, Uhum. né? E desistir, eu acho que também é resiliente, né? Você estava falando vários, né? A Rô falou, nossa, você já empreendeu muito. De fato, mas é isso que você falou, você mudou de negócio, você não Uhum. deixou de empreender, Sim. né? Uma coisa atrás da outra, nunca parei. E a gente precisa também olhar e ver quando é o momento de desistir. Porque até onde a gente vai levar um negócio que não vai mais, né? E tudo é experiência. A gente está construindo uma história, Uhum. né? E vai chegar um momento onde você vai olhar e vai falar, foi, É. né? Parecia que era tão difícil, foi tanta... Mas vai chegar um momento que você vai olhar e vai falar, foi. Eu Uhum. achava que, né? Mas foi, agora É. foi. E aí a gente acaba se encontrando. É. A gente estava falando muito sobre o momento, né? A gente precisa do momento certo para que aquilo aconteça. Episódio número 2 do chá. A gente falou isso, a gente gravou na segunda-feira, inclusive a gente estava falando sobre isso. Tem um momento também para que aquilo aconteça. E aí é perfeito, que junta, né, aqui, todo o seu esforço com o momento que é para acontecer. E aí vai, e quando, né, a minha convidada Vivi até falou, e quando você vai mesmo, quando chegou o seu momento, você vai, sabe? Então não tem nada que impeça. Então, muitas vezes a gente está sendo lapidada em coisas que não deveria ser para que quando chegasse o momento, É. né, a gente dê certo naquilo que é para ser, É verdade. né? Eu acredito nisso, acredito muito. Não, mas faz todo sentido. Essas marcas aí, né? Por exemplo, a papelaria, a Assis, de todas elas eu consigo tirar, assim, tava pensando nisso esses dias, né? Agora eu tô como criadora de conteúdo, né? Eu tenho essa sensibilidade mesmo do olho, de enxergar algo ali que tá talvez num cantinho ali que às vezes ninguém tá dando atenção, mas eu Precisa ser consigo lapidado. enxergar a beleza e tal. Mas isso foi sendo treinado desde ali, ó, da papelaria, o olhar, sabe? Eu ia em restaurante, eu pegava o menu, levava para casa, ficar olhando. Eu fazia muito isso. O meu marido e eu, a gente gosta muito de ir no América. Eu tenho até guardado os menus assim que eu pegava. E aí eu falei, moço, posso levar isso daqui? Que já vai sair, né? Vocês vão trocar? E levava. E aí eu ficava observando ali, né? O design, tudo direitinho. Então essas coisas foram treinando, assim, o olhar até chegar aqui. Tudo contribui, né? É muito legal isso. Muito bacana. Nunca é do zero, né? É. Até a gente fala muito isso em transição de carreira, que as pessoas falam assim: "Ah, eu tô em transição, vou começar do zero". Eu falo: "Você não, a não ser que você nunca trabalhou. Até quando você nunca trabalhou, você tem competências, né? Então você não vai começar do zero, você vai pegar aquela competência e colocar num novo negócio, Uhum. né? Seja ele qual for. Vai ter competências que você vai precisar desenvolver, mas vai ter competências que você tem além do que precisa, né? Então, é esse olhar mesmo de estou trocando, mas nada é jogado fora, né? Sempre a gente vai precisar aproveitar. Eu vou trazer outra pergunta aqui para vocês. A gente vai, né? É gostoso, eu gosto disso. Ai, eu Que também emenda amo uma esse coisa na tempo. outra. Agora vamos voltar um pouquinho lá, encontrar com a nossa versão empreendedora Mirim, né? Eu queria que vocês trouxessem assim lá no começo do empreendedorismo, hoje, né, mais maduras, o que que vocês falariam assim para a versão que estava iniciando? Pode chorar, tá? Tá olhando para cima assim, já volta, né? Já bate uma nostalgia. Mas assim, a gente não imaginava, eu tenho certeza que a gente não imaginava assim a dimensão do que a gente ia construir, Uhum. né? Olhando lá para trás, a Giovana lá de trás nunca imaginou que ia estar hoje, numa quarta-feira, 6 horas da tarde, comendo bolinho com as amigas e gravando um podcast. Nunca, nunca na minha vida eu imaginei. Então, assim, eu queria que vocês trouxessem, assim mesmo, o que que vocês falariam para a versão de vocês lá no
comecinho. É difícil. Eu acho que eu falaria pra não se cobrar tanto, que é o que eu faço até hoje. O tempo inteiro eu me cobro, o tempo inteiro, assim. Mas eu acho que quando você se cobra dessa forma, as coisas ficam pesadas. Não fica leve, sabe? Sim. E aí tem que. Eu acho que é isso, assim, é sobre você conseguir colocar limites e não se cobrar. Porque o limite é importante. Porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente quer fazer o tempo inteiro. É. E aí você Não. não tem controle. Pausa para Confúcio. Trabalhe com o que você ama, que você não trabalhará um dia. Você Fala, nunca esse vai- homem, esse homem não sabia do que ele estava falando, entendeu? Porque a gente trabalha muito mais. Não é, amiga? E vai ter uma hora que você vai começar a odiar o que você amava antes. Tipo a música do Despertador, né? É isso. A gente põe a que a gente ama, só que ela começa a acordar a gente começa a odiar. Começa a odiar, nossa, eu nunca mais quero ver essa música na minha vida. Mas assim, por exemplo, eu amo atendimento ao público. Eu sou uma pessoa que gosta muito de gente. Então, assim, se você vier comprar uma coisa comigo aqui, eu vou conversar com você a tarde inteira. Então, eu tinha muitas dificuldades, porque eu ficava o dia inteiro fazendo as mesmas coisas, às vezes eu sentia que eu não rendia, mas no fim eu tava fazendo uma coisa boa, não era pra eu estar me cobrando tanto. E eu acho que é isso, assim, não se cobre e deixa acontecer, se planeje, faça o que você tem que fazer, e tem coisa que não tá no seu controle. Não adianta, tem coisa que não tá no nosso controle. Não adianta a gente se desesperar, porque não vai funcionar. Então, eu acho que é isso, assim, eu tentaria. Mas eu tô falando isso aqui, e ontem eu tava desesperada, eu falei, não vou, eu desisti de É um tudo. processo, você tá lutando contra esses. Enfim, tá tentando equilibrar aí, né, também. Eu tô falando isso Não é pra um problema de fácil. agora, eu acho. Adiante e agora, porque no fim eu tô começando, né? Recomeçando. Então, recomeços são difíceis. Mas tá vendo como olhar para nossa história é importante? É terapia isso aqui? Não, mas é terapêutico. Mas olhar para nossa Tá, história é terapêutico. importante. É importante. Porque às vezes a gente fica tão. Ah, minha história não serve de nada. O empreendedorismo foi jogado fora. Não tenho nada para oferecer. E a gente olha e fala: Caracas, quando a gente olha para nossa história. Mas esse exercício é muito difícil. Né? A gente Falar não da consegue gente é mais fácil enxergar. falar do outro. Não é? Mais fácil enxergar o outro, é muito difícil olhar Mas pra dentro. defeito. Defeito é fácil de lidar no falar. outro. Tem duas coisas que eu acredito que eu mudaria assim bastante, que eu falaria assim, para mim a primeira parece óbvia, mas parece até que eu planejo tudo e não é bem assim, tá? A primeira é estuda. Porque não que eu não tenha estudado, mas é que assim, toda vez que eu por exemplo, começava um empreendimento, né, uma marca, eu simplesmente começava a fazer. Eu não ia Era no feeling. Era no feeling, isso, muito na intuição. Tudo muito na intuição. Inclusive a Cis, que parece, depois eu vou te mostrar a marca, o Instagram tá aberto. Eu vi. Você viu a Cis? Às vezes você olha assim, parece que tá, né? Mas era muito intuitivo também. No final, a gente começou a se organizar até um pouco mais, mas era muito na intuição, assim, muito. Não era assim do entender mesmo a fundo, buscar mesmo e ler livro sobre empreendedorismo mesmo, sobre conhecer de fato sobre aquele negócio, né? Não é só, vou vender uma camiseta. Não é só isso, não é só publicar uma foto bonita e tá pronto, sabe? Enfim, se aprofundar mesmo no tema, sabe? Eu acho que eu errei muito nisso, assim, a gente foi muito fazendo na intuição, assim, muita coisa. E a outra coisa é conversar mais, se abrir mais, fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Porque, gente, eu estou empreendendo há muitos anos e é só agora, tá? Isso aqui que está acontecendo comigo é só agora. Inclusive, eu fiquei resistente para vir, tá? Eu fiquei, a Rô me chamou, eu falei, eu até respondi sim de cara, né? Mas é estranho, né? Eu respondi sim de cara porque eu, não, eu vou mudar.
vamos mudar isso, né? Vamos conversar, né? A gente precisa ver gente. A gente trabalha de casa, eu trabalho de casa, e para mim é muito fácil, assim, ficar ali, ó, quietinha e fazer tudo sozinha. E embora eu esteja trabalhando com comunicação, né? Criação, né? Enfim, eu fico ali, é muito fácil para mim ficar ali sozinha, né? Quieta. Então, eu não tenho essa. Não é natural para mim ficar me conectando. é, Você não sabe é. uma Então, coisa? eu acho que é importante, né? Tô parecendo Faustão, interrompendo. Porque Perdoa. Mas é porque. Ah, não, eu tô prolixa. porque eu lembrei de uma coisa. Ah. Por exemplo, eu tava muito resistente de começar, tipo, de voltar a empreender exatamente por isso. Porque eu não queria voltar a ficar sozinha, sabe? E aí eu tava conversando com umas pessoas que eu conheci, e aí ela falou, meu, é uma menina, né? Aqui de um grupo de mulheres empreendedoras que eu conheci também. Uhum. E aí ela tava me falando que, eu falei assim, "Lu, por que que você não sai pra trabalhar, tipo, num café? Porque tem essa questão da Eu faço isso motivação às também. vezes. Não é muito legal? É muito legal. Porque tem essa questão da Eu motivação. deveria fazer. Tem essa questão. Você, às vezes você acorda, inclusive isso é uma coisa que eu queria tomar com vocês, Gi, depois. Você acorda, às vezes você não quer fazer as coisas, né? Então, de repente, ir para uma... Por que Precisa você de um falou novo isso, né? ar, Porque precisa de um novo ambiente, né? Isso, Para poder inspirar, né? E motivar, assim, dar aquele gás de novo, né? isso. A gente fica muito preso ali dentro de casa e tudo que a gente precisa é respirar um ar diferente, ver, Você vê pessoas, vê movimento. ver E aí, isso. quando você vê o movimento, você cria um movimento dentro de você. Não, pera, não te fazer. Tem até ideias, tem sites. Verdade. Então, isso é legal. Eu ainda não consigo fazer isso porque... Isso é muito sou importante, como a gente está agora na parte da criação mesmo, é muito importante a gente sair de casa e Uhum. ver, sabe? E ver o céu, e respirar. O sol, nossa, tem que ver o Gente, sol. eu sou muito assim, eu preciso ver beleza. Chega no final da semana, eu vi que eu fiquei a semana inteira presa dentro de casa, eu começo a atormentar meu marido. Vamos sair. Eu preciso E, sair. gente, tem um museu ali, ó, tem várias cafeterias ali perto, tem a Paulista. Cafeteria é o meu hobby. Cafeteria a Mas gente dá pra vai. gente juntar pra Mas trabalhar. assim, a gente pode fazer durante a semana. Essa é a Uhum. questão. Da semana eu não faço. É mais final de semana. Mas conhecer cafeteria é o que eu mais amo. Nossa, tem uma linda aqui em São Bernardo. Vocês viram que tem uma, que é uma cafeteria... Ai, me perdoa. É verdade. Vai. Tem uma cafeteria com livro aqui, que dá super pra... Ai, já quero ir. É muito legal. Gostoso. Já quero Por ir. aqui em São Bernardo. São Bernardo eu não conheço nada. São Bernardo é ótimo. Eu vou responder essa também, que eu acho necessário. E foi um insight que eu tive agora, conversando com vocês, falando, inclusive. Eu diria para Giovana lá, de quando começou, inclusive eu diria antes do empreendedorismo, a Giovana lá da época da faculdade, né? Eu diria para ela, deu tudo certo. Mesmo tendo meus perrengues, mesmo olhando minha conta às vezes e estando zerada, mesmo acordando algum dia e tá lá o dia chuvoso e você falar, ai, eu só queria ficar enrolada na coberta, sem fazer nada, assistir um filminho, tomando meu chazinho e comendo um doce e eu tenho esses dias, muitos inclusive, mas eu diria, olhando para trás, fazendo essa reflexão com vocês, eu diria para Giovana lá atrás que a gente deu muito certo. Ai, que lindo. A gente deu muito certo e vocês também podem falar isso. Porque o processo é construído e a gente só vê que deu certo se a gente olha para trás, né? Então, olhando para trás, eu diria isso para mim mesma. O que eu queria deixar aqui antes de abrir para os nossos ouvintes é exatamente isso que eu já falei e repeti, né, durante o nosso bate-papo. Sempre tem um momento de reflexão que eu falo que não adianta a gente parar uma hora, ouvir tudo isso e deixar passar, sabe? Então precisa ter um momento ali de reflexão e de ação. Então, que você que está ouvindo e até a gente depois pare e liste pontos que a gente viu que a gente errou na nossa história, pontos que a gente acertou muito e que os erros não se repitam, que a gente possa olhar para não repetir. E aquilo que deu muito certo, a gente aprender a valorizar, impulsionar isso cada vez mais no momento de hoje, né? Então, que a gente possa olhar para a nossa própria história como inspiração. E eu queria abrir agora
para os nossos ouvintes, para ler. A se você estiver aí, se você quiser contribuir com algo, perguntas, se apresente, por favor. Estamos aqui para te ouvir. Oi, Gi. Oi, meninas. Estou aqui sim, de camarote, ouvindo vocês e adorando, viu? Foi rico demais ouvir tantas ideias e muitos insights aqui também surgiram. E isso é muito bom, é muito importante. Deixa eu me apresentar, sou a Alessandra. A Gi me conhece, né? Trabalho com psicologia e meu foco é relacionamentos, né? E a gente não falou de outra coisa aqui, eu não sei relações também. E é engraçado ver um pouquinho isso, né? Porque empreender é um bichinho que é muito doido, né? Quem tem, tem, né? Então, empreendedor parece que é algo. Vocês trouxeram muitas experiências aí, falaram, né? Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas vocês são empreendedoras na essência, né? E essa essência, ela não muda, muda o foco muitas vezes, muda o negócio, mas a essência de empreender, ela não muda, né? E quem é empreendedor mesmo, ele empreende em qualquer lugar, até no CLT, né? A gente tem essa visão, né, muito de que A gente vai ter um episódio falando sobre intraempreendedorismo, não percam. é muito interessante isso também, porque, né, a gente vê muito, eu empreendo e estou no CLT também, estou nas duas vertentes, né, mas eu entendo que dentro do CLT você é o gestor da sua carreira, e isso tem a ver com empreendedorismo, né, então você tem que ter ali o seu direcionamento e para onde você quer chegar. E ouvir tudo isso de vocês foi incrível, tá? Muita coisa rica a gente pode tirar do encontro de hoje, né? Muita coisa que a gente vai vendo e vai aprendendo também, né? Eu vejo tanto isso na clínica, quanto que o nosso emocional vai sustentar essas nossas escolhas, os resultados daquilo que a gente faz. E tudo que eu fui ouvindo hoje de vocês acabou me conectando também com aquilo que eu faço, com o meu olhar também, porque tudo, na verdade, vai falar de vínculos e como que você se reorganiza por dentro para você seguir adiante. E aí eu não sei nem se é clichê, mas exige mesmo. Empreender vai exigir resiliência do empreendedor. Não tem jeito, né? Porque parece que está ali, é uma linha muito tênue entre a resiliência e o empreendedorismo. A gente vai ter que ter e vai ter que se desenvolver nisso. E às vezes a gente nem sabe como, mas a gente se desenvolve. A gente vai, né? Às vezes parece que a gente só vai, né? E aí eu lembro que a Ru trouxe uma fala também sobre empreendedorismo, como que ela chegou no empreendedorismo, né? Ou é por necessidade ou é por amor, e as mulheres, principalmente as mulheres, quase 100%, eu não tenho muito esse dado, né, profissional, não posso falar com tanto propriedade, mas quase 100% das mulheres empreendem por necessidade, principalmente quando se tornam mães, porque o mercado é muito ingrato nesse sentido. E aí a gente precisa dar conta de tudo, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa continuar tocando a vida e ainda precisa ter a flexibilidade de acompanhar aquele ser que você acabou de gerar, né? Então, o empreendedorismo, muitas vezes, ele vem muito na bagagem feminina, né? O feminino, eu acho que tem mais a audácia e a coragem, Uhum. né, de empreender, né? Porque não é fácil também não, gente, né? Não estou falando que os homens não conseguem, mas vamos puxar a sardinha para o nosso lado, que o emocional a mulher que acaba conseguindo controlar um pouquinho mais, mas não que eles não consigam, mas a gente tem, né? Tanto que a mãe, a professora, enfim, ela é de tudo para o outro ser, né? A gente é psicóloga, a gente é enfermeira, a gente é cozinheira. Então, o nosso emocional, ele é muito mais desenvolvido, né? Então, só para não esticar muito, eu adorei, aproveitei demais o encontro de vocês. Muito obrigada por estar aqui, viu, Gi? Muito obrigada por ser ouvinte disso, de poder, sabe, também absorver um pouquinho da história de vocês. Mas se a gente pudesse resumir, eu acho que empreender em qualquer área que a gente deseja, que a gente queira, vai sim exigir a resiliência. E ela vai nascer quando a gente cuida da nossa saúde emocional e das nossas relações. Se a gente não cuidar de dentro, né? Tem a necessidade financeira? Tem. Mas a nossa maior necessidade é cuidar da gente, é cuidar de si. Né? Então, acho que o empreendedor também tem que ter esse olhar. Vocês falaram muito sobre paixão, né? E a paixão dentro do relacionamento, quando a gente se apaixona por uma coisa, a gente quer aquilo toda hora. Mas até se vocês pensarem no relacionamento afetivo, quando você se apaixona, se você quiser aquilo toda hora, aquilo também mina o relacionamento. O Verdade. outro precisa respirar, né? Então, dentro de uma relação afetiva também, né? Quando a gente quer toda hora estar junto, mas ele também precisa respirar e você também precisa respirar outras áreas. Né? Então, a importância da gente cuidar, né, da saúde mental, cuidar do coração, da mente, do corpo,
para que a gente consiga aí ser plena em todas as atuações que a gente tem. É isso, obrigada. Muito obrigada. Que Obrigada. querida, como Nossa, sempre. perfeita. A gente já conversou sobre isso, né? Lembra? Sobre o tripézinho, né? Corpo, mente, espírito, tem que estar. Se um não tiver sendo cuidado ali, aí Eu Uma cadeira, né? Senão fica bambo, você vai sentar, você vai cair. É como uma cadeira, eu uso como uma cadeira. Assim, se você não tiver uma das pernas não tiver boa, vai cair, vai cair. eu trago ali sempre que eu chamo algo que eu chamo de 5 saúdes, que é a saúde psicológica, né, a emocional, a mental, a financeira, a espiritual e a física, que são 5 saúdes que a gente precisa ter ali alinhado, né? E de fato que a Lei trouxe faz muito sentido. Eu acho que se eu não tivesse feito todo o meu acompanhamento terapêutico ali, eu também não conseguiria aguentar as pontas, que foi bem pesado também esse processo de aguentar ali. Só quem está mesmo empreendendo sabe como que é, né? É puxado. Mas encerramos aqui então o nosso chá. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Rô. Mil vezes obrigada por abrir sua casa, pelo seu tempo, pela conexão que tivemos, né? Me apresentou a Isis. Eu falei que vocês iam se gostar. Ela me apresentou a Isis também, então, muito obrigada, né? Muito obrigada por abrir a sua história. Eu já falei para você nos bastidores 1 milhão de vezes quanto sua história é importante. E eu tenho certeza que vai servir para muitas empreendedoras, porque você tem algo muito único, muito único. Algo muito especial, espontâneo, que é seu e que Você não vai me fazer chorar, né? Mesmo negócio. E que, de fato, eu acho que é um baita de um diferencial e que você precisa mostrar isso para o mundo, né? E muito obrigada também à Isis, que participou aqui com a gente, muita profundidade, de fato, eu me conectei com ela. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa para construir aí pela frente, né? Nossa, eu adoro um grupinho, adoro juntar gente, adoro compartilhar. Então, muito obrigada por compartilhar, né, da sua resiliência empreendedora, de estar aqui com a gente, sócia, né, de compartilhar na mesa com a gente. Muito obrigada a Lê também, que está aí como ouvinte. A Lê, eu vou estender um convite aqui para você, hein? Quero você também como convidada no chá. Muito obrigada, tá? E encerramos por aqui. Não percam os próximos episódios. Todo episódio vocês vão ver eu falando no episódio anterior, no outro episódio, porque eles se complementam. Porque é chá com H, de humanas e histórias. Então a gente sempre tem algo que encaixa com o outro. Tá? Então, muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.